O alarme soava estridente, rasgando o luxo da noite como uma faca invisível. Dentro da joalheria mais famosa da cidade, homens de terno se atropelavam tentando conter o caos. As luzes douradas, antes acolhedoras, agora pareciam lamber as paredes com uma fúria doentia. No centro do salão, em um pedestal vazio, o espaço que deveria exibir o colar mais valioso do evento tremulava sob os flashes nervosos de celulares. O colar, luz de Sofia, havia desaparecido. Fechem todas as saídas, ninguém sai, berrou um segurança suando sob o paletó apertado. Sr. Augusto, de olhos frios e maxilar tenso, avançou entre os convidados. Seus sapatos caros ecoavam no piso de mármore enquanto olhava, um a um, para os rostos assustados à sua volta. Ricos, poderosos, intocáveis, agora todos suspeitos. No fundo da rua, escondido atrás da vitrine quebrada de uma loja vizinha, Luan encolheu-se entre caixas velhas. Os pés descalços gelavam contra o concreto. O estômago vazio há 2 dias se revirava, mas não de fome, de medo. Em suas mãos sujas, envolto num pedaço de plástico sujo de chuva, reluzia o colar. Ele o havia encontrado alguns minutos antes, caído na sarjeta, como se o mundo tivesse deixado escapar seu próprio coração. Luan sabia o que devia fazer, ou achava que sabia. Talvez. Seu peito pequeno ardia de tanto medo. Uma mulher elegante chorava do outro lado da rua, apontando para o portão de ferro agora trancado. Sirenes começaram a ecoar vindas de longe. Se ele entrasse agora, poderia ser preso, espancado, acusado, mas se não entrasse, a verdade jamais seria conhecida. Luan olhou para o céu cinzento, como se esperando uma resposta que não veio. Engoliu em seco, firmou os pés nus no chão molhado e atravessou a rua. Cada passo parecia um golpe de tambor no peito. Quando se aproximou da entrada iluminada da joalheria, 2 seguranças o notaram. Ei, moleque, da rua não, sai daqui! Um deles rosnou vindo em sua direção. Mas Luan não recuou. Segurou o colar com as 2 mãos trêmulas e, com a voz rouca e baixa, gritou antes que pudesse ser arrastado. Eu achei isso. É de vocês. É de vocês. O salão, que era só ruído e confusão, congelou. Os olhos de todos se voltaram para ele. Um menino sujo, magrelo, parado ali, segurando nas mãos o brilho perdido que nem mesmo os poderosos tinham conseguido proteger. Senhor. Augusto parou de respirar. Era o Luz de Sofia. O fecho dourado ainda reluzia o nome gravado com letras minúsculas. Para sempre, minha menina. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do colar escorregando das mãos do menino, que, tremendo, o estendeu para frente, como quem oferece algo sagrado. Eu só queria devolver, Senhor. Luan sussurrou, com os olhos brilhando entre o medo e a esperança. Sr. Augusto caminhou em direção ao menino. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, e quando finalmente ajoelhou-se diante dele, olhos nos olhos, enxergou algo que não via há muito tempo. Honestidade pura. Não era só um colar perdido que Luan trazia. Era o eco de tudo o que Augusto havia esquecido que existia. E sem saber, naquele instante, o milionário sentiu o primeiro estalo de algo que mudaria sua vida para sempre. O silêncio pesava sobre a joalheria como um cobertor molhado. Seguranças se entreolhavam, sem saber se deveriam agarrar o menino ou agradecê-lo. Clientes, antes arrogantes e falantes, agora sussurravam como ratos acuados, espiando de longe. Luan continuava parado, com os braços estendidos, oferecendo o colar como se fosse um pedido de desculpas ao mundo inteiro. Sr. Augusto não dizia uma palavra. Os olhos do milionário percorriam o pequeno objeto reluzente, e mais do que isso, percorriam o próprio menino, como se tentasse decifrá-lo. Finalmente a voz de Augusto cortou o ar. Qual o seu nome, garoto? Luan baixou a cabeça, tímido, sem soltar o colar. Luan, senhor. Só Luan. E como conseguiu isso? A voz de Augusto era firme, mas algo nela parecia vacilar. Achei lá fora, entre os bueiros. Luan apontou com o queixo, sem se mover. Ia embora, mas vi o tumulto. Achei que era importante. O gerente da loja, um homem magro de óculos pequenos, sussurrou no ouvido de Augusto. Senhor, deveríamos chamar a polícia. Um menino de rua. Nunca se sabe. Pode ser armação. Augusto ignorou. Se aproximou devagar,
como quem tenta não espantar um pássaro ferido. Abaixou-se diante de Luan, ficando de joelhos no mármore frio. E ali, frente a frente, a apenas centímetros, viu algo que o desconcertou. Os olhos do menino eram iguais. Não na cor. Luan tinha olhos castanho claros, enquanto Sofia, sua filha perdida, tivera olhos verdes. Mas a expressão, aquela coragem tímida, aquela honestidade bruta, aquela dor escondida, era impossível ignorar. Você tem família? Augusto perguntou a voz mais baixa. Luan hesitou. Engoliu em seco. Não, senhor. Simples assim. Sem lágrimas. Sem drama. Apenas a verdade nua, como só as crianças abandonadas sabem dizer. Augusto sentiu uma pontada no peito, como um soco invisível. Antes que pudesse responder, seus olhos caíram sobre o fecho do colar. Algo parecia errado. No pequeno fecho dourado, entre as iniciais gravadas, havia uma marca minúscula, como um símbolo gravado de forma quase imperceptível. Uma pequena estrela de 5 pontas. Uma estrela que ele já vira antes, há muito tempo. Em um desenho infantil, feito à mão, pendurado em uma parede esquecida do orfanato que ele havia ajudado a financiar anos atrás. Augusto franziu o senho. Seria coincidência? Ou... Senhor, a polícia está chegando. Queremos retirar o menino? Insistiu o gerente. Augusto se levantou devagar. Olhou para Luan. O menino sujo, pequeno, tremendo de frio, mas segurando o colar com as 2 mãos como se segurasse a própria alma. E então, pela primeira vez em muitos anos, Augusto tomou uma decisão contra todas as regras que aprendera no mundo dos negócios. Não, disse firme. Ele vem comigo. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Os seguranças se entreolharam. O gerente gaguejou uma objeção inútil, mas ninguém ousou questionar. Augusto se virou para Luan. Você está com fome? O menino hesitou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Um pouco, senhor. Então venha. Augusto estendeu a mão, grande, firme, mas sem obrigá-lo. Por um instante que pareceu infinito, Luan olhou para aquela mão. A mesma mão que podia salvá-lo ou destruí-lo, e devagar, como quem ainda duvida da própria sorte, ele aceitou. Suas mãos pequenas tocaram as do milionário, e o colar, o símbolo da perda, da dor, da distância, ficou entre eles, como um fio invisível de destino. A porta da joalheria se abriu. A noite fria os recebeu, e sob as luzes trêmulas da cidade, 2 mundos tão diferentes começaram a se entrelaçar, sem que nenhum dos dois soubesse que aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior do que poderiam imaginar. A porta do carro preto se abriu com um estalo seco. Luan hesitou na calçada molhada. Os sapatos de couro de Augusto já pisavam no tapete interno, mas o menino ainda segurava a borda da porta, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Entre, Luan, disse Augusto, a voz baixa, sem impaciência. O menino subiu devagar, afundando-se no banco macio como se estivesse profanando algo sagrado. Seus pés descalços sujavam o carpete claro. Suas roupas rasgadas contrastavam com o couro brilhante dos assentos. Mas Augusto não disse nada. O motorista arrancou em silêncio. Pela janela, Luan via os prédios altos piscando luzes como estrelas nervosas. O mundo lá fora parecia feito de outro material, mais liso, mais frio, mais inalcançável. O silêncio dentro do carro era espesso. Augusto olhava pela outra janela, o colar fechado em sua mão. Luan puxou o joelho contra o peito e ficou ali, encolhido, tentando fazer seu corpo parecer menor. Você sempre viveu na rua? Perguntou Augusto, quebrando o silêncio. Luan demorou para responder. Desde que eu me entendo por gente, senhor. A voz saiu quase num sussurro. E seus pais? O menino deu de ombros, sem olhar para ele. Nunca conheci, só lembro da minha mãe cantando uma música de ninar. Mas ela sumiu. As palavras vieram como fragmentos quebrados, cada uma mais pesada que a outra. Augusto sentiu um nó apertar sua garganta. Não era possível. A marca no colar, a música... Seria loucura pensar que havia alguma ligação? Ou seria o destino tentando gritar através dos anos? O carro parou em frente a um prédio imponente. Uma mansão moderna, paredes de vidro, portões eletrônicos, luzes que banhavam a fachada de dourado.
Luan arregalou os olhos. Nunca vira uma casa tão grande. Parecia um palácio de contos de fadas, mas ele não se sentiu maravilhado. Sentiu medo. Augusto desceu primeiro e olhou para trás. Venha, está frio aqui fora. Luan desceu do carro, abraçando o próprio corpo, e seguiu o milionário até a entrada. Cada passo fazia o medo crescer. O que ele queria com ele? Por que não o entregou para a polícia como os outros faziam? O interior da casa era ainda mais assustador. Salas imensas, poltronas brancas, quadros que pareciam custar mais do que ele ganharia em toda a vida. Tudo cheirava a limpeza, a distância, nenhuma bagunça, nenhuma risada, nenhum som. Espere aqui. Augusto disse apontando para um enorme sofá. Luan obedeceu encolhendo-se no canto, sem se atrever a tocar em nada. Augusto subiu as escadas com o colar nas mãos, desaparecendo entre as sombras da casa. O menino olhou ao redor. Sobre uma mesa de vidro, viu uma foto emoldurada. Uma garotinha de olhos vivos, abraçada a um homem mais jovem, o próprio Augusto, anos atrás. Entre eles, uma mulher sorria, segurando um buquê de flores brancas. A família que ele havia perdido. Luan tocou a moldura com a ponta dos dedos. Por algum motivo que ele não sabia explicar, uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto sujo. Antes que pudesse entender o que sentia, passos fortes ecoaram pela escada. Augusto voltou, desta vez trazendo uma bandeja com uma tigela de sopa fumegante e um cobertor grosso. Coma. Depois descansaremos. Amanhã, conversaremos. Luan não discutiu. A fome era maior que o medo. Segurou a tigela com as duas mãos, sorvendo a sopa devagar, como se fosse um milagre prestes a sumir. Augusto se sentou em uma poltrona do outro lado da sala, observando-o em silêncio. O milionário não sabia ainda o que faria com o menino. Só sabia que, de alguma forma que não conseguia explicar, não podia deixá-lo ir embora. E no fundo, mesmo sem entender por quê, Luan também sentia que havia encontrado algo que buscava há muito tempo. Não era apenas abrigo, não era apenas comida. Era a primeira chance real de pertencer. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o passado e a verdade estava apenas começando a se desenrolar. E o colar brilhando na mesa seria a chave que mudaria tudo. A casa estava em silêncio. O tipo de silêncio que não acalma, mas assusta. Luan acordou no meio da noite, encolhido em um sofá maior do que seu corpo sabia ocupar. O cobertor estava escorregado até a cintura e a tigela da sopa, vazia, repousava sobre a mesinha de centro. Ele olhou ao redor. A casa parecia ainda mais fria quando escura. As luzes de presença lançavam sombras estranhas nas paredes de vidro. Quadros e esculturas o encaravam como se perguntassem o que ele fazia ali. Luan se levantou devagar. Seus pés ainda sujos pisavam com cuidado nos tapetes claros. E então ele ouviu uma melodia, fraca, trêmula, vinda de algum lugar no andar de cima. Era uma caixinha de música, a mesma melodia que ele ouvia em seus sonhos. Ele subiu 2 degraus. Parou. Mais 2. A música parou. E então a voz grave de Augusto cortou a escuridão. Essa canção, você conhece? Luan congelou. Eu acho que sim. Minha mãe cantava algo assim, antes de desaparecer. Silêncio. Augusto desceu devagar, o rosto mais pálido do que antes. Na mão segurava uma pequena caixinha dourada, com uma estrela gravada na tampa. O mesmo símbolo do fecho do colar. Ele não disse nada. Apenas colocou a caixinha sobre a mesa, ao lado do colar. E ali ficaram. Os 2 objetos lado a lado. Como se há anos esperassem esse reencontro. Sua mãe. Você lembra do nome dela? Perguntou Augusto, tentando manter a voz neutra. Luan franziu o senho, forçando a memória. Ela me chamava de Lu, mas o nome dela, acho que era Nara, ou Lara. Não sei. Só lembro do som suave e do cheiro de jasmim. Augusto sentou-se, atônito. Nara. Nara havia sido a jovem funcionária da casa de sua mãe anos atrás. Tímida, doce, apaixonada por música. Desapareceu do dia para a noite, levando apenas uma bolsa e alguns trocados. Na época ele não deu importância, mas agora tudo queimava em sua mente como brasas. Você já morou em abrigo? Arriscou ele. Luan assentiu. 3 deles. Fugi de 2.
No último me deixaram na rua quando fiz 8 anos. Disseram que não podiam mais cuidar de mim. Augusto se levantou. Foi até uma gaveta lateral e puxou uma pasta preta. Começou a folhear papéis antigos, registros de doações, listas de abrigo, fotos desbotadas de crianças. Até que parou. Uma ficha. Nome: Luan. Data estimada de nascimento: 11 anos atrás, em janeiro. Mãe: Nara M. Desaparecida, sem sobrenome registrado. As mãos de Augusto tremeram levemente. Era coincidência demais. Ele olhou para o menino, que agora brincava distraído, girando a caixinha de música com cuidado. Augusto fechou a pasta com um estalo. Ele não podia dizer nada ainda. Precisava de provas, de certeza. Mas lá no fundo, algo dentro dele já sabia. Naquela noite, quando Luan adormeceu de novo no sofá, teve um sonho. No sonho, uma mulher de cabelos longos e flor branca no cabelo o abraçava. Cantava baixinho a mesma melodia da caixinha. E ao fundo, um homem de terno escuro os observava sorrindo. Quando acordou, não sabia se havia chorado dormindo, mas o travesseiro estava úmido. Do lado da cama, uma toalha limpa, uma muda de roupa e um bilhete. Hoje vamos comprar sapatos. O sol ainda nem havia tocado as janelas de vidro da mansão quando Luan acordou. A toalha deixada ao lado da cama agora secava no encosto da poltrona. Ao seu lado, uma roupa nova. Calça jeans, camiseta lisa, jaqueta leve, tudo dobrado com perfeição. E no chão, um par de tênis brancos ainda com o cadarço enlaçado. Luan olhou para tudo aquilo como se fossem relíquias. Hesitou. Seria mesmo para ele? Viu o bilhete de novo. Hoje vamos comprar sapatos. Se vestiu devagar, cuidando para não amassar nada. No espelho do corredor, pela primeira vez, não se reconheceu. Parecia um menino de comercial de TV. Mas por dentro, a rua ainda doía. O carro deslizou pela avenida larga, como se flutuasse. Augusto não falava muito, mas observava. Cada gesto do menino era calculado, tímido, como se a qualquer momento alguém fosse arrancá-lo dali. Chegaram a uma loja de roupas de luxo. Vendedores abriram a porta com sorrisos automáticos, que congelaram assim que viram Luan. "Posso ajudá-los?" perguntou uma atendente loira, tentando disfarçar o olhar julgador sobre o menino. "Ele precisa de roupas e sapatos. Tudo o que for necessário", disse Augusto direto. Claro, temos a seção infantil ali ao fundo", ela respondeu, sem esconder o incômodo. Luan olhou para os cabides como se fossem jaulas. Tecidos que nunca tocou, preços que não sabia contar, cores demais, espelhos demais. A moça trouxe várias peças e calçados. Luan as recebia com um sorrisinho sem graça, mas evitava o espelho. "Não gosta de nada?" Augusto perguntou com gentileza. "Não é isso, senhor. É que essas roupas não são para mim. São de gente diferente." Augusto franziu o senho. "E o que seria gente diferente?" Luan deu de ombros. "Gente que mora em casas grandes, que nunca dormiu em papelão." O silêncio caiu entre eles como uma cortina. "Mas talvez você seja o primeiro a usar tudo isso e mudar o que elas significam", respondeu Augusto com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Luan olhou para ele e, por um breve momento, sorriu com os olhos. Enquanto Luan experimentava os sapatos, Augusto se afastou até o balcão da loja, pegou o celular. Ligou para alguém. "É o Dr. Hélio. Aqui é Augusto Falcão. Preciso que encontre um registro para mim, de uma mulher chamada Nara, talvez Lara, que trabalhava em um orfanato há uns 11 anos. Provavelmente deu entrada com uma criança, ou esteve registrada em algum abrigo. Use o nome Luan." Do outro lado da linha, a resposta foi curta. "Deixe comigo. Te retorno em breve." Augusto desligou. Sentiu o estômago se revirar. Estava indo longe demais? Ou já estava perto demais para voltar? Na loja, Luan caminhava com um novo tênis, meio desajeitado, como se pisasse em nuvens suspeitas. Parou diante de um espelho. Se olhou com atenção. E pela primeira vez, murmurou algo em voz baixa, só para ele. "Será que minha mãe me veria se me visse assim?" Na saída da loja, o vendedor estendeu uma sacola para Augusto. "Colocamos tudo aqui. Tem mais uma peça dentro, senhor. Um colar infantil que estava em liquidação." A criança apontou para ele enquanto olhava o vitral.
Disse que já tinha visto algo parecido. Augusto pegou a caixinha. Quando abriu, congelou. Era um colar de criança, simples, mas com o mesmo símbolo da estrela de 5 pontas gravado no fecho. Ele olhou para Luan, que já saía da loja com a sacola nas mãos. Não era coincidência. Não podia mais ser. E naquele instante, uma certeza começou a se formar no coração de Augusto. Aquele menino não cruzou seu caminho por acaso. O telefone tocou ao final da tarde. Augusto estava sozinho em seu escritório, um dos poucos cômodos da casa que ainda carregava a decoração original de sua esposa. Livros antigos, quadros de família e o aroma amadeirado de um tempo que não voltava mais. Sim, a voz do outro lado era firme, mas carregada de cautela. Doutor Hélio falando. Encontrei algo. O senhor vai querer sentar. Augusto não respondeu. Apenas apertou o telefone contra o ouvido. O nome da mulher era Nara Moura. Entrou num abrigo para mães em situação de risco há 11 anos, com um recém-nascido chamado Luan. Ficou lá por 6 meses. Depois, desapareceu. Augusto fechou os olhos. Antes tem mais? O investigador hesitou. Ela era funcionária doméstica em uma das casas da família Falcão. Sua mãe, Dona Estela, a contratou em 1994. O chão pareceu escorregar sob seus pés. E o pai? Há algum registro? Augusto perguntou, quase sem voz. Na ficha do abrigo ela se recusou a informar. Mas há uma anotação. Pai influente. Risco para a criança. Escrito à mão, sem assinatura. O coração de Augusto batia como martelo em sua garganta. Influente. Risco. As palavras dançavam diante de seus olhos. Obrigado, doutor. Me avise se encontrar mais alguma coisa. Ele desligou e ficou em silêncio por longos minutos. Nara, a empregada jovem, sempre sorridente. Aquela que desapareceu sem deixar rastros. E agora, Luan, um menino com a mesma idade. O mesmo símbolo no colar. A mesma música. O mesmo olhar perdido de quem foi deixado para trás. Não podia mais fugir disso. Enquanto isso, Luan caminhava pela sala, curioso, inquieto. Na mão, o colar infantil que ganhou na loja. Ele girava o fecho de estrela com o dedo sem saber por que aquilo o atraía tanto. Subiu as escadas devagar, passou pelo corredor e parou diante da porta do escritório de Augusto, entreaberta. Ouviu passos e uma voz abafada falando ao telefone. Se for verdade, se ele for meu filho, como eu deixei isso acontecer? O coração de Luan pulou no peito. Ele recuou um passo, sem fazer barulho. Filho? Seu corpo pequeno encostado na parede tremia. Seria possível. Estavam falando dele. Mais tarde, à mesa do jantar, o clima estava denso. Augusto comia pouco, distraído. Luan, quase nada. Nenhum dos dois ousava começar a conversa que o silêncio implorava para existir. Foi Luan quem quebrou primeiro. O senhor conheceu minha mãe? Augusto olhou devagar. Talvez. Ela trabalhava para alguém. Alguém muito importante. Era o que diziam no abrigo. E o que diziam mais? Luan suspirou. Que esse homem nunca quis saber dela. Nem de mim. Augusto fechou os olhos por um segundo. Às vezes as pessoas fazem escolhas das quais se arrependem pelo resto da vida. Ou se arrependem só quando perdem alguma coisa? Luan rebateu, com a sinceridade cruel de uma criança. Augusto se levantou. Andou até a janela. Olhou a cidade lá fora brilhando indiferente. Luan, você confiaria em alguém que errou muito? Mas que quer tentar consertar o que sobrou? Luan não respondeu de imediato. Se essa pessoa dissesse a verdade, eu talvez confiaria. Augusto se virou, os olhos marejados, mas não disse nada. Ainda não conseguia. Naquela noite, Luan foi dormir mais cedo. Mas não dormiu. Ficou olhando para o teto, com o colar entre os dedos e uma pergunta martelando em sua cabeça. E se esse homem fosse meu pai? E se minha mãe tivesse fugido não por medo da rua, mas por medo dele? O dia amanheceu pesado. O céu carregado de nuvens cinzentas parecia refletir o peso que crescia silencioso entre as paredes daquela casa. Luan, inquieto, desceu as escadas devagar, o colar ainda pendurado no pescoço. Uma âncora invisível contra o mar revolto que sentia por dentro. Augusto o esperava na cozinha, preparando um café forte e torradas que queimavam um pouco nas bordas. Hoje pensei que poderíamos dar uma volta no parque, o que acha? Perguntou o milionário, tentando soar casual.
Luan assentiu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Algo dentro dele dizia que aquele dia seria diferente. No parque, o mundo parecia outro. Crianças corriam pelas trilhas, cachorros latiam, velhos jogavam xadrez em mesas enferrujadas. Luan se distraiu, observando um grupo de meninos empinando pipas. Augusto se afastou por um momento para atender uma ligação. Foi aí que ele apareceu. Um homem alto, magro, com barba rala e roupas simples, mas olhos astutos. "Ei, garoto!" chamou, com um sorriso largo demais para ser verdadeiro. Luan se virou, desconfiado. "Você é novo por aqui, né?" "Tô só passeando." Luan respondeu encolhendo os ombros. O homem se aproximou devagar, agachando-se para ficar na altura dele. "Cuidado, viu? Esses tipos aí..." Apontou discretamente para Augusto, que falava ao telefone a alguns metros. "Eles são todos iguais. Só querem usar você para limpar a imagem deles. Quando cansarem, te jogam fora. Igual lixo." Luan franziu a testa. "Ele não é assim, não é?" O homem riu, sem humor. "Quantos já não te prometeram mundos e fundos, e no final, você ficou sozinho, não ficou?" O menino baixou o olhar. Ele não estava exatamente errado. "Sabe", continuou o homem baixando ainda mais a voz, "se quiser fugir antes que seja tarde, eu conheço lugares. Pessoas que cuidam dos seus, gente da rua, de verdade." Luan olhou para Augusto de novo. O homem elegante, de terno sob medida, agora de costas, discutindo ao telefone. Parecia tão distante, tão fora de alcance. "Pensa nisso, moleque. A rua pode ser dura, mas pelo menos lá a gente não precisa de máscara", disse o estranho, sumindo entre as árvores como um vulto. Quando Augusto voltou, Luan forçou um sorriso e disse que estava tudo bem, mas o veneno já estava plantado. O menino passou o resto do dia calado, inquieto, comendo pouco, respondendo com monossílabos. Augusto notou. Sentiu o muro invisível crescer entre eles novamente. À noite, no quarto improvisado que usava, Luan ficou horas acordado, encarando a janela, o colar em suas mãos, frio como a dúvida que agora crescia em seu peito. E se aquele homem estivesse certo? E se Augusto só estivesse brincando de Salvador, como tantos outros fizeram antes? Em outra parte da casa, Augusto olhava fixamente para a pasta de documentos sobre a mesa. No topo, a ficha de Nara. Uma carta amarelada, nunca enviada, escrita à mão, dizia: "Se um dia você encontrar este menino, olhe nos olhos dele. Você vai saber." Ele fechou os olhos, apertando a carta contra o peito. Já sabia. Sempre soube. Mas como provar isso para Luan, antes que fosse tarde demais? O café da manhã era simples. Torradas, leite quente, frutas cortadas em pedaços perfeitos. Mas Luan apenas mexia no prato, sem comer. Seus olhos vagavam pela janela, onde as primeiras gotas de chuva começavam a desenhar trilhas invisíveis no vidro. Augusto fingia ler o jornal, mas observava cada gesto do menino. Sentia a distância crescendo como uma rachadura silenciosa. "Dormiu bem?" arriscou Augusto. "Uhum." Luan murmurou sem levantar os olhos. O silêncio se arrastou como um visitante indesejado. Depois do café, Augusto precisou sair para uma reunião. Relutou. Queria cancelar tudo. Mas o mundo corporativo não perdoava sentimentos. Antes de sair, inclinou-se até Luan, que ainda desenhava distraidamente em um pedaço de papel. "Eu volto logo. Me espere, sim?" Luan assentiu. Mas dentro dele, a decisão já estava tomada. Assim que o carro sumiu na esquina, Luan foi até seu quarto improvisado. Dobrou as roupas novas com cuidado, mas não levou nada. Pegou apenas o colar infantil, agora pendurado em seu pescoço, e algumas moedas esquecidas no balcão da cozinha. Escreveu um bilhete curto com letras tremidas. "Obrigado, mas preciso descobrir quem eu sou." Deixou-o sobre o travesseiro e saiu pela porta dos fundos, como uma sombra silenciosa. As ruas, frias e úmidas, o receberam como velhas conhecidas. O cheiro de asfalto molhado, o barulho dos ônibus, as vozes cortantes do trânsito. Tudo era mais familiar do que a suavidade silenciosa da casa de Augusto. Por mais que sentisse o coração apertado, era aqui que sabia sobreviver. Luan caminhou rápido, encolhido no casaco largo demais para seu corpo. Tentava ignorar a pontada no peito, a parte de si que queria ficar. Mas o medo era mais forte. O medo de confiar, de ser rejeitado de novo, de ser enganado. Quando Augusto voltou,
A casa estava quieta demais. Chamou por Luan 1, 2 vezes. Nenhuma resposta. Subiu as escadas com passos pesados. Entrou no quarto. O bilhete sobre o travesseiro parecia um soco no estômago. Obrigado, mas preciso descobrir quem eu sou. Augusto passou a mão pelos olhos, sentindo a garganta fechar. Ficou ali parado no meio do quarto vazio. O silêncio era ensurdecedor. Mais uma vez, havia perdido o que mais importava. E talvez dessa vez não pudesse culpar ninguém além de si mesmo. Do outro lado da cidade, Luan caminhava sem rumo. A cidade, tão grande, parecia indiferente. Mas ele precisava encontrar suas respostas. Nem que tivesse que enfrentar o mundo inteiro sozinho. De novo, a noite desceu fria sobre a cidade. Os postes lançavam sombras longas nas calçadas rachadas. As vitrines das lojas brilhavam como promessas inalcançáveis para quem caminhava com os bolsos vazios. Luan se encolheu sob a marquise de uma loja fechada, puxando o casaco surrado até o queixo. O frio cortava a pele, mas era a solidão que doía mais. Havia sobrevivido à rua por anos. Sabia onde pedir comida. Sabia como desaparecer nos becos quando a polícia fazia rondas. Mas agora, algo havia mudado. O pão velho que conseguiu numa padaria parecia ainda mais duro do que lembrava. O chão parecia ainda mais gelado. As risadas dos outros meninos de rua, antes familiares, agora soavam estranhas, quase ameaçadoras. Ele não pertencia mais a este lugar, mas também não sabia para onde pertencia. Do outro lado da cidade, Augusto encarava o mapa estendido sobre a mesa de seu escritório. Becos, abrigos, praças. Círculos vermelhos marcavam lugares onde crianças abandonadas costumavam se esconder. Ele falava pouco, dormia menos ainda, mas não mandou cartazes, não chamou a polícia. Sabia que Luan precisava escolher voltar, assim como ele próprio precisava aprender a esperar. Como esperou, anos atrás, por uma filha que nunca voltou. Talvez o destino estivesse lhe dando uma segunda chance, e ele não iria estragar. 3 dias se passaram. 3 noites frias. 3 refeições improvisadas em lixeiras e esmolas. No 4º dia, Luan acordou com a garganta seca, o estômago embrulhado e a alma em frangalhos. Ele estava sentado no chão, abraçado aos joelhos, em frente a uma grande praça no centro da cidade. Assistia silenciosamente famílias atravessando apressadas, pais puxando filhos pela mão, risos ecoando sob o céu cinzento. Parecia um filme do qual ele não fazia parte. E talvez nunca fizesse. Uma senhora idosa se aproximou. Trazia um cachecol colorido enrolado até o nariz e uma sacola cheia de pães. Parou diante de Luan e estendeu um pequeno sanduíche embrulhado em papel alumínio. Coma, menino. Parece que o vento vai te carregar, disse com um sorriso cansado. Luan aceitou, agradecido. Obrigado, senhora. Ela apenas assentiu e seguiu seu caminho. O sanduíche era simples, mas quando Luan mordeu, as lágrimas vieram sem controle. Não era pela fome, era pelo vazio, pelo desejo desesperado de voltar. Não apenas à casa de Augusto, voltar ao sentimento de ser visto, de ser querido, de ser esperado. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Augusto observava o pôr do sol pela janela. O colar infantil, deixado no canto da sala, brilhava sob a luz morna do entardecer. Ele passou os dedos sobre o fecho da estrela e sussurrou, como uma oração. Eu ainda estou aqui, Luan. Sempre estarei. No centro da cidade, sentado no chão frio, comendo o sanduíche lentamente, Luan olhou para o céu. As nuvens começavam a se abrir. Um raio tímido de sol tocava a ponta da praça. Por um instante ele fechou os olhos e jurou ter ouvido, baixinho, quase como uma memória, aquela mesma música de ninar, aquela que sua mãe cantava, aquela que Augusto tocou na caixinha de música, aquela que o chamava de volta para casa. O dia amanhecia sujo de cinza. As ruas cheiravam a chuva velha e lixo molhado. Luan andava sem rumo, os olhos ardendo de cansaço. As solas dos pés doíam dentro dos tênis gastos. O casaco largo não segurava mais o vento gelado que atravessava a cidade. Ele sabia que precisava encontrar abrigo. Mas onde? Em uma esquina movimentada, um grupo de meninos mais velhos cochichava. Luan os reconheceu de vista.
Meninos de rua, endurecidos pela fome e pela violência. Quando o viram, sorrisos tortos surgiram em seus rostos. "Ei, novato!" chamou um deles de boné rasgado. "Vem cá, a gente tem comida." Luan hesitou. Seu instinto gritava para correr, mas o estômago vazio o traía. Deu um passo em direção a eles. 2 passos. Foi o suficiente. O garoto de boné o agarrou pelo braço. "Cadê o dinheiro, moleque?" Sussurrou com a voz cheia de veneno. Luan tentou puxar o braço, mas outro garoto apareceu atrás dele, fechando o caminho. "A gente viu você ontem no mercadinho. Deve ter pego alguma coisa." "Eu não roubei nada!" Luan gritou, a voz tremendo. Mas era tarde. Empurraram-no contra a parede. Revistaram seus bolsos. Só encontraram o colar infantil, pendurado no pescoço. "Que bonitinho!" zombou o garoto de boné, puxando o colar. Luan segurou o pingente com todas as forças. "Não, é meu!" gritou desesperado. Os outros riram. "Relaxa, só vamos emprestar." Um puxão forte. O colar arrebentou. Luan caiu no chão, as mãos vazias, o coração em pedaços. Sem pensar, se levantou e correu. Correu com tudo que tinha. Correu sem olhar para trás. Correu até as pernas falharem, até o ar rasgar seus pulmões, até o mundo se transformar num borrão de dor e medo. Quando finalmente parou, estava em uma praça vazia. Os joelhos ralados, o peito arfando. Caiu de joelhos na grama molhada. E chorou. Chorou como não chorava desde que era muito pequeno. Chorou até sentir que não sobrava mais nada dentro dele. E então, no meio do choro, sentiu algo. Uma lembrança. A voz de Augusto. "Você confiaria em alguém que errou muito, mas quer tentar consertar?" E sua própria resposta, agora ecoando na mente. "Se disser a verdade, talvez eu confiasse." Luan fechou os olhos. A mão inconscientemente tocou o peito onde o colar deveria estar. Vazio. Assim como ele. Não queria mais viver assim. Não podia mais viver assim. Levantou-se devagar, as pernas trêmulas. Olhou para a cidade à sua frente, infinita, impessoal. E pela primeira vez desde que fugira, soube para onde queria ir. Não porque fosse mais fácil, não porque tivesse certeza, mas porque sentia. Sentia que talvez alguém o esperava. Alguém que ainda acreditava nele. Alguém que lhe deu uma chance e que ele agora queria dar uma chance de volta. Com passos ainda trêmulos, Luan começou a caminhar. De volta para casa. De volta para Augusto. De volta para aquilo que, pela primeira vez, ousava chamar de lar. As ruas eram diferentes agora. Ou talvez fosse Luan que havia mudado. Cada esquina parecia maior. Cada rua, mais longa. Cada sombra, mais ameaçadora. Ele caminhava com passos inseguros, o rosto machucado, o peito vazio sem o colar que sempre carregou. Sabia o caminho de volta. Tinha decorado cada avenida, cada ponto de ônibus, cada cruzamento. Mas, ao mesmo tempo, não sabia se ainda tinha o direito de voltar. Passou por uma praça conhecida. O mesmo vendedor de pipoca. As mesmas luzes amareladas dos postes. As mesmas crianças correndo com mochilas coloridas. Mas agora, tudo parecia distante. Como se ele fosse um fantasma atravessando um mundo que já não o via. Ao dobrar uma esquina, viu a fachada imponente da mansão de Augusto, brilhando sob a luz pálida do fim de tarde. Seu coração disparou. As pernas, pesadas, ameaçavam falhar. Estava ali, a apenas alguns metros, mas o medo era maior do que a distância. "E se ele não me quiser de volta?" sussurrou para si mesmo. "E se já tiver seguido em frente? E se tudo aquilo tivesse sido apenas pena?" As perguntas machucavam mais do que o frio. Do outro lado da cerca, Augusto olhava a rua através da janela. Não sabia por quê. Simplesmente sentia. Sentia que Luan estava perto. Era como o eco de um pensamento, o arrepio involuntário na pele. Pegou o colar infantil que guardava na estante, passou os dedos pelo símbolo da estrela e murmurou. "Volte para casa, menino. Estou esperando." Luan deu 2 passos para frente. Depois, recuou 1. O portão parecia um gigante adormecido, esperando para julgá-lo. As palavras de Augusto voltavam à sua mente. Às vezes as pessoas erram, mas querem consertar. Mas, e se ele tivesse errado fugindo? E se agora fosse tarde demais? As lágrimas vieram sem aviso. Não lágrimas grandes, desesperadas,
Lágrimas pequenas, silenciosas, como se cada uma fosse uma batalha perdida contra o medo. Ele se aproximou mais, a ponta dos dedos quase tocando a campainha. Mas não conseguiu. Recuou de novo. Caminhou até a esquina. Sentou-se na calçada, abraçando os joelhos. Ficou ali, só, esperando um sinal. Qualquer sinal. Dentro da casa, Augusto fechou os olhos. A sensação de vazio era quase física. Algo o chamava lá fora, mas não sabia onde procurar, ou como. Então apenas esperou, como quem espera por algo que não sabe nomear, mas que reconheceria no instante em que visse. A noite caiu devagar. Luan adormeceu sentado na calçada, o corpo tremendo de frio. Sonhou com a música de novo, a mesma canção de ninar, a mesma voz suave, a mesma estrela brilhando no fecho de um colar. E desta vez, no sonho, a voz não dizia apenas durma, dizia, volte, você não está sozinho. O céu começava a clarear, tingindo a cidade de azul frio. A calçada onde Luan dormia era áspera, molhada pelo orvalho da madrugada. Ele acordou com o som abafado de passos, pisadas firmes, conhecidas. Abriu os olhos devagar e viu Augusto, parado a poucos metros, com o cabelo bagunçado, o rosto cansado. O sobretudo escuro desalinhado, como se tivesse vestido às pressas. Mas os olhos brilhavam, não de raiva, não de decepção, de alívio, de reencontro, de amor silencioso. Luan ficou imóvel, o coração disparando no peito, a garganta seca. Não sabia o que dizer, ou se deveria dizer algo. Apenas segurou o próprio braço, como se tentasse se proteger do que viria. Augusto também não disse nada. Apenas se agachou na altura do menino, sem invadir o espaço dele, sem pressa, sem imposição. Apenas esperando. Por longos segundos ficaram ali, dois mundos quebrados, separados apenas pelo medo. Até que Luan, com um gesto quase imperceptível, estendeu a mão, tímido, tremendo, como quem oferece a última coisa que lhe resta, a coragem de confiar. Augusto sorriu, um sorriso pequeno, imperfeito, cheio de dor e esperança, e estendeu a mão também, não para puxá-lo, não para forçá-lo, para encontrá-lo no meio do caminho. Quando os dedos se tocaram, Luan sentiu o calor subir pelos braços. O calor de ser visto, de ser aceito, de ser amado, sem condições, sem promessas falsas, apenas por ser quem era. Augusto puxou o menino devagar, envolvendo-o em um abraço desajeitado. Luan hesitou um segundo. Depois cedeu. Enterrou o rosto no peito do homem. Deixou o cheiro dele, café, chuva, vida, encher seus pulmões. Deixou o peito cansado relaxar. Deixou o peso da rua escorrer pelos ombros. E, finalmente, permitiu-se chorar. Chorar não de dor, mas de alívio, de reencontro, de pertencimento. Augusto segurou firme, de olhos fechados, jurando para si mesmo que, dessa vez, não deixaria escapar. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma era necessária. Eles se tinham. E por agora, era tudo o que importava. O dia nasceu tímido. As pessoas passavam apressadas. Mas naquela calçada esquecida, debaixo do céu que começava a dourar, dois corações se encontravam. E um lar, até então invisível, começava a se formar. Silenciosamente, irreversivelmente. O portão se fechou atrás deles com um estalo leve. O som ecoou no peito de Luan como um trovão. Ele olhou ao redor da mansão, paredes altas, janelas imensas, móveis impecáveis, e sentiu um frio estranho na barriga. Era tudo grande demais, limpo demais, silencioso demais, e principalmente parecia bom demais para ser real. Augusto caminhava à frente, passos firmes, mas não apressados. De vez em quando olhava para trás, certificando-se de que Luan ainda o seguia. Você deve estar faminto, disse, tentando soar natural. Luan deu de ombros. Tô bem. Mentira. O estômago dele roncava alto o suficiente para ser ouvido. Augusto apenas sorriu de canto. Então vou preparar algo pequeno, para caso mude de ideia. Na cozinha, Augusto abriu armários, puxou panelas, mexeu em coisas com uma desajeitada boa vontade. Luan ficou parado na porta, imóvel. O cheiro de pão assando e café recém-passado encheu o ar.
Era um cheiro de lar. Algo que Luan mal lembrava como era. Sente-se, Luan, Augusto disse, apontando para uma das cadeiras. O menino hesitou, como se tocar aquele lugar fosse errado, mas acabou se sentando, devagar, as mãos cruzadas no colo. Quando Augusto colocou o prato à sua frente, uma simples omelete com queijo, Luan olhou como se fosse um tesouro proibido. Pode comer. Está limpo. Está quente. Está para você. Augusto disse, com um sorriso gentil. Luan pegou o garfo com dedos trêmulos, deu a primeira garfada e sentiu as lágrimas subirem de novo. Não era pela fome. Era porque alguém tinha feito algo só para ele, sem pedir nada em troca. Depois da refeição, Augusto trouxe um conjunto de roupas novas. Acho que agora podemos começar de verdade. Começar o quê? Luan perguntou desconfiado. Uma vida. Augusto respondeu simplesmente. O menino abaixou o olhar. E se eu errar? Murmurou quase imperceptível. Augusto se ajoelhou diante dele. Olhou-o nos olhos. Sério. Então erramos juntos. A resposta ficou pairando no ar, quente e firme. Luan não respondeu com palavras. Apenas assentiu lentamente. Era o melhor que conseguia dar naquele momento. E para Augusto, era mais que suficiente. Mais tarde, já em seu novo quarto, Luan deitou-se na cama macia. Demorou para pegar no sono. O teto branco parecia enorme. As paredes pareciam distantes. Nada lembrava os becos apertados ou os tetos de papelão. Era assustador. Mas era também uma chance. Uma chance de ser mais do que um menino invisível. Uma chance de ser alguém de verdade. Antes de dormir, Luan sussurrou para o vazio. Obrigado. Não sabia se Augusto ouviria. Mas sabia que, de alguma forma, ele entenderia. O café da manhã foi silencioso. Luan mexia na xícara de leite morno com a ponta da colher sem realmente beber. Augusto folheava o jornal, mas seus olhos não focavam nas palavras. Ambos sabiam que aquele seria um dia difícil. Era sábado, e Augusto decidira levar Luan para um almoço em um pequeno restaurante familiar. Nada extravagante, nada chamativo. Só os dois. Tentando ser, por algumas horas, o que quase foram privados de ser. Família. Mas o mundo lá fora era menos generoso que os sentimentos deles. Quando entraram no restaurante, todos os olhares se voltaram. Não olhares de curiosidade, olhares de julgamento. O gerente, de terno justo e sorriso falso, os recebeu com frieza. "Mesa para dois?" perguntou como quem mede as roupas de ambos. Augusto assentiu, ignorando o tom. Luan, encolhido dentro da jaqueta, sentiu o peso dos olhares como pedras nas costas. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela. O cardápio parecia pesado nas mãos de Luan. Ele fingia olhar, mas seus olhos estavam fixos no copo vazio à sua frente. Na mesa ao lado, duas senhoras cochichavam. "É uma vergonha. Esses milionários agora querem aparecer como salvadores. Aposto que é para limpar a imagem." As palavras flutuavam no ar, afiadas, venenosas. Luan as ouviu todas, cada uma delas. Augusto também. Mas não reagiu. Apenas sorriu para Luan e disse, "Escolha o que quiser. Sem pressa." O menino abaixou ainda mais a cabeça. As palavras das senhoras zumbiam em seus ouvidos como abelhas furiosas. Ele não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. O almoço foi breve. Poucas garfadas. Poucas palavras. Quando saíram do restaurante, a luz do sol parecia mais fria. O silêncio entre eles era denso. Caminharam lado a lado por algumas quadras, até que, finalmente, Luan explodiu. "Eu nunca vou ser como eles querem." Augusto parou. Olhou o menino nos olhos. "Eu não quero que você seja como eles querem." "Então por quê?" A voz de Luan tremeu. "Por que me trouxe para cá?" Augusto respirou fundo. "Porque eu não vejo um menino de rua, nem um caso de caridade, nem uma vergonha." Ajoelhou-se ficando na altura dele. "Eu vejo você, Luan, só você. E isso basta para mim." Luan mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era como uma muralha dentro dele. Augusto estendeu a mão, palma aberta, sem obrigação, sem cobrança. Apenas oferta. Luan olhou para aquela mão por um longo tempo e, finalmente, encostou a sua. Não segurou de imediato. Não apertou com força.
Apenas encostou. Era o melhor que podia fazer. E para Augusto, era mais que suficiente. Na volta para casa, o silêncio era diferente. Não pesado, não sufocante. Era um silêncio de construção, de algo novo, de algo que, embora frágil, era real. O som da impressora quebrava o silêncio da sala. Páginas e mais páginas saíam cheias de termos jurídicos, assinaturas, carimbos. Augusto passava os olhos por cada linha, o rosto fechado em concentração. Sentado no sofá, Luan observava de longe. Sentia que algo importante estava acontecendo. Sentia também o medo rastejando pela barriga. Naquela manhã, Augusto o chamou para uma conversa séria. Luan, eu quero que você tenha mais do que um teto sobre a cabeça. Eu já tenho, senhor. Luan respondeu, encolhendo os ombros. Augusto sorriu, mas com tristeza. Eu quero que tenha segurança, direitos, uma família. De verdade. O menino baixou o olhar. Família. Uma palavra que parecia grande demais para caber em suas mãos pequenas. Mas para isso, continuou Augusto, precisamos resolver algumas coisas. Que tipo de coisas? Documentos, registros, provas de quem você é. Luan franziu o senho. Mas eu não tenho nada. A voz saiu trêmula, como se a própria ideia de não existir nos papéis o tornasse menos real. Augusto se aproximou, ajoelhando-se à frente dele. Você existe, Luan, mesmo que o mundo tenha esquecido de anotar. O menino piscou rápido, tentando conter as lágrimas. As próximas semanas foram uma maratona silenciosa. Augusto visitou abrigos antigos, vasculhou arquivos mofados, revirou registros esquecidos, mas os obstáculos surgiam a cada esquina. Documentos perdidos, registros inconclusivos, testemunhas que desapareceram, leis frias que não sabiam o que fazer com histórias vivas. Um dia, no cartório, o funcionário de plantão olhou para Luan por cima dos óculos e disse: sem certidão de nascimento, sem comprovante de filiação, fica muito difícil, senhor, mesmo com a melhor das intenções. Augusto respirou fundo. Então o que sugere? Jogá-lo de volta na rua? Fingir que ele não existe? O homem apenas deu de ombros. Para ele, era apenas mais um caso complicado em meio a tantos. No carro, na volta para casa, Luan encarava o vidro da janela, vendo a cidade passar como um rio cinzento. Eu sabia, murmurou. Sabia que era bom demais para durar. Augusto apertou o volante com força. Ainda não acabou, Luan. O menino não respondeu. Não precisava. Seu silêncio dizia tudo. Ele queria acreditar, mas o medo falava mais alto. Naquela noite, depois que Luan adormeceu, Augusto ficou horas olhando para os papéis espalhados sobre a mesa. Fichas incompletas, nomes apagados, números que não se encaixavam. O sistema via apenas falhas. Ele via um menino e isso bastava. Pegou uma folha em branco. Escreveu com sua própria mão. Eu, Augusto Falcão, declaro perante a vida que Luan é meu filho. Independente de papéis, independente de sangue, independente de leis, ele é meu. E sempre será. Dobrou a folha. Guardou-a no bolso do paletó. Sabia que aquilo não teria valor legal. Mas para ele, era o começo de tudo. No quarto, Luan dormia encolhido sob o cobertor. Na penumbra, o fecho do novo colar, agora com 2 estrelas entrelaçadas, brilhava suavemente. 2 mundos, 2 destinos, finalmente se cruzando. A manhã era fria, mas o céu estava limpo. Luan estava sentado no jardim da casa, olhando para as mãos. Desde que descobrira que não havia documentos oficiais com seu nome, um pensamento o perseguia. Se nem no papel eu existo, será que algum dia realmente existi para alguém? Augusto observava da varanda, sem intervir. Aprendera a respeitar o tempo do menino. Mas naquela manhã o destino resolveu não esperar. O interfone tocou. Uma voz trêmula do outro lado. Meu nome é Salete. Trabalhei com a Nara, mãe do Luan. Preciso falar com o senhor Augusto. Augusto gelou. Fazia mais de uma década que não ouvia aquele nome da boca de ninguém. Na sala, Salete tremia ao sentar-se no sofá. Tinha cerca de 60 anos, cabelo preso em coque simples, mãos cheias de marcas do tempo. Carregava uma pequena pasta surrada no colo. Augusto se sentou à frente dela. Luan entrou devagar, parado perto da porta, curioso. Os olhos de Salete se encheram d'água ao vê-lo.
Ele tem os olhos da Nara, sussurrou. E a forma de se calar também. Augusto se inclinou para a frente. Como nos encontrou? Li seu nome numa matéria antiga. Depois vi uma notícia sobre um processo de adoção bloqueado. E algo dentro de mim gritou. Abriu a pasta. De dentro, tirou uma fotografia desbotada. Nara, com um bebê nos braços. Luan. E um envelope com papéis dobrados. Antes de fugir, Nara me entregou isso. Disse que se um dia algo acontecesse com ela, era para guardar com todo o cuidado e entregar, se o menino algum dia cruzasse meu caminho de novo. Augusto pegou os papéis com mãos trêmulas. Era a declaração de nascimento de Luan, feita à mão, assinada por uma médica de abrigo. Junto a ela, uma carta escrita por Nara. Se um dia você estiver lendo isso, meu filho, é porque a vida venceu o medo. Eu não te abandonei. Eu te escondi, para te proteger. O homem que te amaria um dia, ele vai reconhecer, ele vai saber, ele vai ficar. Mamãe! Luan não conseguia mais segurar as lágrimas. A carta tremia em suas mãos. Ele não sabia se chorava por saudade, por raiva contida ou por alívio. Talvez por tudo. Augusto se levantou, foi até o menino, ajoelhou-se e disse sem precisar pensar. Eu reconheci, desde o primeiro dia. Luan fechou os olhos e dessa vez abraçou o primeiro. Forte, inteiro, sem medo. Mais tarde, no escritório, Augusto colocou a carta e os documentos em uma nova pasta. Na capa, escreveu com letra firme, Luan, filho. E pela primeira vez, sentiu que agora sim estavam prontos para começar de verdade. O fórum era um prédio grande, gelado e impessoal. As paredes cinzas, o piso frio, as janelas altas demais para ver o céu. Luan caminhava de mãos dadas com Augusto, o corpo tenso, o olhar baixo. Todos que passavam olhavam, uns com pena, outros com desconfiança. Augusto não soltava a mão do menino por nada. Vai dar certo, disse em voz baixa. Mesmo que demore, mesmo que tentem impedir. Eu estou com você. Luan assentiu, mas o medo ainda sussurrava dentro dele. E se disserem não? Na sala de audiências, o juiz folheava o processo com expressão neutra. Uma assistente social, de expressão severa, lia um relatório antigo. Senhor Augusto Falcão, por que deseja adotar esse menino? Perguntou o juiz seco. Porque ele é meu filho. Não de sangue, mas de vida. E porque ele não precisa de mais promessas. Precisa de um lar. A assistente interveio. Mas o senhor é um empresário, rico, sozinho. Ele é um menino vindo das ruas com passado instável, sem registro oficial até poucos dias. Por que agora? Augusto respirou fundo. Porque eu me encontrei nele, e ele se encontrou em mim, e o tempo que perdemos não pode mais nos roubar o que temos agora. O juiz o encarou. Sentimento é nobre, senhor Falcão, mas o Estado precisa de provas. Foi então que Augusto colocou a pasta sobre a mesa. Aqui está, a carta da mãe, o registro esquecido, a testemunha viva do passado. A assistente leu com atenção. Ao terminar, seus olhos já não estavam tão duros. E quanto ao menino? Perguntou o juiz, voltando-se para Luan. Você quer ser adotado? Luan se levantou, olhou para o juiz, depois para Augusto, e então respondeu com a voz trêmula, mas firme. Não quero ser adotado para ter um nome. Quero porque ele é a primeira pessoa que me olhou como gente, e não como caso perdido. Silêncio, profundo. Um silêncio que dizia mais do que qualquer argumento. Mais tarde, fora da sala, na área de espera, um advogado arrogante cruzou com Augusto. Não é comum ver alguém do seu nível misturado com esse tipo de situação. Deve estar em crise de imagem. Augusto apenas sorriu, colocou a mão sobre o ombro de Luan e respondeu. Crise de imagem é não conseguir olhar um menino como esse nos olhos. E seguiu seu caminho, de cabeça erguida, mão firme e alma limpa. No carro a caminho de casa, Luan finalmente perguntou. Você acha que vão deixar? Augusto apertou sua mão. Não sei, mas sei que você já é meu, com ou sem carimbo. Luan olhou pela janela, mas dessa vez o que viu foi esperança. Pela primeira vez, o futuro não parecia um buraco negro. Parecia uma estrada. Longa, sim, mas com alguém ao lado. O pôr do sol pintava a cidade de dourado e laranja. Na casa de Augusto, o ambiente era leve. Pela primeira vez, as paredes pareciam menos frias.
O ar parecia menos pesado. Luan ajudava a arrumar a pequena sala para o jantar. Colocava pratos sobre a mesa, ajeitava os talheres com um cuidado tímido, mas sincero. Era uma cena simples, mas para ele parecia um milagre. O telefone tocou. Augusto atendeu na cozinha. Enquanto isso, Luan foi até o portão para colocar o lixo para fora. E lá, parado na calçada, estava ele. O homem magro do parque. O mesmo que havia plantado dúvidas meses atrás. Agora sorria encostado no poste como uma sombra antiga. Olha só quem tá todo arrumadinho agora, zombou. Luan congelou. O instinto de correr pulsou forte. Mas ficou parado. O homem continuou. Então é isso? Vai virar bonequinho de rico? Deixar de ser livre? Eu tô bem, Luan disse mais para si mesmo do que para o outro. O homem deu uma risada seca. Bem, vivendo preso numa casa que nunca vai ser sua de verdade? Fingindo que é um deles? O menino abaixou os olhos. Ele me quer lá. Quer agora, rebateu o homem venenoso. Mas quando enjoar, quando cansar, quando o mundo cobrar? Silêncio. O vento gelado bagunçava o cabelo de Luan. O homem deu o golpe final. Na rua, pelo menos, você é dono de você mesmo. Lá dentro, você vai ser sempre uma dívida pendente. Escolhe bem, moleque. A liberdade não bate duas vezes. E desapareceu na esquina. Luan ficou ali, sozinho, com o saco de lixo esquecido na mão, o coração batendo dolorido contra as costelas. A dúvida rasgava por dentro. Ficar, confiar, arriscar ou fugir. Proteger-se antes de ser magoado. Era mais fácil correr, era mais seguro correr. Augusto apareceu na porta. Luan, está tudo bem? O menino virou-se. Viu o homem parado sob a luz amarela do alpendre. Nenhuma promessa nos olhos dele. Nenhuma corrente invisível. Apenas convite. Apenas espaço. Apenas amor. Luan apertou o saco de lixo contra o peito. Deu um passo. Depois outro. O peso do medo parecia mais leve a cada passo. Quando alcançou Augusto, parou na frente dele. Respirou fundo e disse: Eu não quero ser livre para fugir. Quero ser livre para ficar. Augusto sorriu. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre o ombro do menino. E juntos voltaram para dentro. Para casa. Para o que finalmente era seu lugar. O fórum estava quase vazio naquela manhã. O ar era frio e cheiro de papel antigo impregnava o ambiente. Luan vestia uma camisa simples, um jeans limpo, e o tênis novo que Augusto lhe dera algumas semanas antes. Era tudo o que ele tinha. E pela primeira vez na vida, era tudo o que ele precisava. Augusto apertava seus documentos contra o peito. A mão tremia um pouco, não de medo, de emoção. De um tipo de ansiedade que não vinha da dúvida, mas da certeza de estar onde precisava estar. O juiz entrou, ajustando os óculos. Olhou para Luan, depois para Augusto. E disse sem grandes cerimônias. Após a análise dos documentos apresentados, depoimentos e da vontade expressa do menor, a adoção é aprovada. Carimbou as folhas com força. Um som seco, definitivo. Um som que mudava tudo, e ao mesmo tempo não mudava nada, porque no coração de ambos já era verdade há muito tempo. Augusto se agachou diante de Luan, pegando-o pelos ombros. Os olhos do homem brilhavam. Agora está no papel também. Mas para mim, filho, você já era meu antes de qualquer assinatura. Luan não respondeu. Não precisava. Apenas abraçou Augusto. Longo, forte, sem medo. No caminho de volta para casa, o céu, antes nublado, começava a se abrir em tons suaves de azul e dourado. Era como se o mundo lá fora estivesse, enfim, respirando junto com eles. Quando chegaram, não havia festa, não havia balões, nem música alta, só a casa viva, a casa que agora era deles. Augusto colocou uma pequena caixa de presentes sobre a mesa. Luan olhou curioso. Dentro havia um novo colar, simples, de couro, com uma pequena medalha redonda gravada, Luan Falcão, nascido do coração. O menino segurou o colar com as duas mãos, como quem segura uma estrela cadente. Olhou para Augusto tentando falar, mas as palavras não vinham, só as lágrimas, e o sorriso, o tipo de sorriso que só quem já conheceu a dor consegue dar. Naquela noite, sentados no sofá, com uma manta jogada de qualquer jeito sobre eles, assistiram a um filme qualquer.
Luan adormeceu com a cabeça encostada no ombro de Augusto, e pela primeira vez em muito, muito tempo, o homem não sentiu o peso da solidão. Sentiu apenas paz. E a certeza de que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas que se escolhem, não as que nascem do sangue. 2 anos depois. O jardim da casa estava florido, mesmo com o frio suave de outono rondando a manhã. Luan corria atrás de uma bola, rindo, o cabelo bagunçado pelo vento. Agora, com quase 14 anos, os traços de menino de rua haviam se dissolvido devagar, como gelo derretendo ao sol. Mas o brilho nos olhos, aquele misto de coragem e ternura, continuava ali, e nunca desapareceria. Augusto observava da varanda, cabelos um pouco mais grisalhos, olhos mais serenos, a xícara de café esfumaçando entre os dedos. Não precisava de nada além daquilo. Pai! Luan gritou chutando a bola para ele. A palavra ainda o surpreendia, mesmo depois de tantos dias, tantos jantares compartilhados, tantos abraços silenciosos. Pai! Sem medo, sem peso, apenas amor. Augusto chutou a bola de volta, rindo. Sem trapaça, hein? Brincou. Na parede da sala havia uma moldura nova. A antiga foto de Nara segurando o bebê Luan, agora ao lado de uma foto atual. Augusto e Luan, rindo desajeitados em um piquenique improvisado. 2 épocas, 2 histórias, um só destino. Na escrivaninha de Luan repousava o colar de couro com o medalhão. Luan Falcão, nascido do coração. Ele não o usava mais todos os dias, não precisava. Agora, o que aquele colar representava vivia dentro dele. Mais tarde, naquela mesma tarde calma, Luan se sentou na varanda ao lado de Augusto. Sem dizer nada. Ficaram apenas ali, respirando o mesmo silêncio confortável que só quem se pertence de verdade conhece. O sol descia devagar, tingindo o céu de tons dourados. E no reflexo das janelas pareciam 2 silhuetas recortadas no tempo. 2 vidas costuradas pelas perdas. 2 almas reencontradas pela coragem de amar. Augusto olhou para o menino. Não, para o jovem, ao seu lado. E sorriu. Um sorriso cheio de história, cheio de fé, cheio de futuro. E sem precisar de nenhuma palavra, Luan entendeu. Ele estava em casa. Sempre esteve. Sempre estaria.